Deus e Pai Celestial, neste momento maravilhoso, Pai, aonde estamos na Tua presença, Senhor. Agradecemos o Senhor por esta rica oportunidade, Pai, de reunirmos aqui neste lugar para Te adorar. Também queremos Te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Ajuda nós, Pai. Ajuda esta igreja a caminhar na Tua presença, meu Deus. Fortalece o Teu povo, meu Deus. Ajuda, meu Pai, cada um, Pai. Ajuda aqueles que estão do outro lado da internet também, Pai. Abençoa cada um deles, Pai. Derrama das Tuas bênçãos sobre esta igreja, neste lugar hoje, Pai. Abençoa e urge o pregador que vai trazer a Tua palavra, Pai. Que aonde esta palavra chegar, Pai, ela possa penetrar nos corações que estão necessitados de Ti, meu Deus. Ajuda nós nesta noite, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus. Amém. Deus seja louvado. Amém. Amém. Mais uma oportunidade Deus tem nos dado, né? E cada vez que nós chegamos aqui nesse lugar e nos reunimos é uma conquista dada por Deus, né? É maravilhoso, isso é um sinal que estamos todos bem, né? E que estamos todos firmes na palavra do Senhor também, né? Amém? Graças a Deus. Deus seja louvado. Então vamos aproveitar o tempo e vamos tomar a palavra que está no livro de Romanos. Romanos capítulo 3. Se alguém pudesse trazer uma água aqui, eu ia agradecer, viu? Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 3. 3 e 3. Romanos 3, 3. Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: pois que se alguém for incrédulo, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Amém? Que Deus abençoe a leitura da palavra e podeis assentar em nome de Jesus. Amém? Então nós temos uma pequena escritura que nos fala, né? A incredulidade, ela pode impedir o agir de Deus? Não, né? Amém. Nós sabemos que não. De forma alguma a incredulidade pode impedir o plano de Deus. Amém? Nós sabemos disso. E eu estou com uma mensagem aqui, que ela diz, o título dessa mensagem é: a incredulidade não impede o agir de Deus. Amém, amém, irmão? Louvado seja Deus. Então é nessa palavra que eu quero falar um pouco nesta noite, sobre a incredulidade. Amém. A incredulidade, ela é algo assim tão sutil, que quando você menos espera, você já se deparou com ela. Porque a incredulidade, ela geralmente ela não vem no início, ela vem no fim. Certo? Por quê? Porque a incredulidade, ela tem muito da verdade. O profeta chegou a dizer que a incredulidade, às vezes, numa mentira tem 99% de verdade e 1% de mentira. Você entendeu? E se você falar 95%, 99% de verdade para certas pessoas hoje, e no finalzinho colocar uma mentira, eles vão olhar para a mentira. Certo? Eles jamais vão prestar atenção que teve 99 verdade e uma mentira, mas eles vão ficar com a mentira. Ah, mas por que ele falou isso? Não, isso não é verdade. Você entendeu? Então a incredulidade, ela faz isso na mente das pessoas. Você entendeu, irmão? Então, a incredulidade, ela não impede o plano de Deus. Alguns podem até pensar que impede, mas não impede. Amém? Amém? Porque nada pode impedir o plano de Deus. Nada e nem ninguém. Amém? Amém?
Mas não impede. Deus tem um programa e o seu programa segue em frente. Amém? Deus tem um programa e nada pode parar esse programa. Amém? E muito menos a incredulidade. Amém? Olha, e João é uma grande testemunha. Porque quando João veio ali no Jordão, João encontrou muito a incredulidade. Amém? Mas João não temeu diante da incredulidade. João estava no plano de Deus. João estava para fazer um serviço para Deus. Amém? Ele era o enviado de Deus naquele dia. E a incredulidade que ele encontrou não era pouca, mas ele rebateu ela com a palavra. Ele diz, olha, vocês não ficam por aí dizendo que são filhos de Abraão, porque até mesmo dessas pedras, Deus levantará filho a Abraão. Amém? Então, em outras palavras, ele diz, olha, vocês creem, vocês querem crer, vocês não querem crer, não crê, mas a palavra vai vir de qualquer forma. Amém, irmão? E é assim, o plano de Deus é esse. Amém? Ninguém pode impedir o plano de Deus. Aleluias. Amém? E ele diz, destas pedras Deus levantará filhos a Abraão. Certo? Seu programa continua da mesma maneira. Desde o início até hoje, o programa de Deus continua da mesma maneira. Amém, irmão? Da mesma forma. A incredulidade, ela é tão velha como o Éden. Né? A incredulidade, ela é tão velha quanto o Éden. Você sabia, irmão? Quanto o Éden. Porque foi no Éden que a incredulidade nasceu. Não é verdade? Foi lá no Éden que a incredulidade nasceu. Amém? Louvado seja Deus. E a incredulidade, agora o que é incredulidade? Muitas pessoas até falam incredulidade, mas muitas pessoas também não sabem o que é incredulidade. E por isso as pessoas vivem na incredulidade sem saber que está na incredulidade. Mas a incredulidade é você duvidar do que está escrito. É você duvidar da palavra que Deus disse. Cada vez que alguém duvidar da palavra que Deus disse, isso é incredulidade. Amém? E a incredulidade, ela leva o cidadão à morte. Porque a Bíblia diz claramente que o incrédulo não entrará no reino de Deus. Né? Amém? Então veja bem, irmão. Agora, você observou de onde veio a incredulidade? De onde nasceu a incredulidade? Havia muito da palavra de Deus ali. Ou seja, havia muita verdade aonde nasceu a incredulidade. Né? Amém? E agora veja, a consideração, porque Satanás, Eva, quando Eva disse a Satanás que Deus disse para ela não fazer tal e tal, que ele não podia fazer tal e tal, Satanás concordou. Amém? E ele não negou que Deus falou. Ele não negou. Amém? Mas veja bem o que ele disse em seguida, né? Ele disse assim, certamente Deus não fará uma coisa dessa. Isso foi o bastante para nascer a incredulidade. Quando ele disse, certamente Deus não fará uma coisa dessa. Ali foi o nascimento da incredulidade, irmão. Amém? Porque toda vez que alguém duvidar das escrituras, duvidar da palavra de Deus, ali nasce uma incredulidade na mente e no coração daquela pessoa. Amém? Louvado seja Deus. E ela pode ser uma pessoa que nunca mais vai crer na palavra de Deus. Amém, irmão? Então veja bem, certamente Deus não fará uma coisa dessa. Amém? Veja, aquilo foi o nascimento da incredulidade. Tirar um J ou um tio da palavra perfeita de Deus é incredulidade. Então, a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Nós tomamos a palavra de Deus, não importa como ela está escrita, você tem que tomar e ficar com ela. Amém? Amém? Se ela está escrita daquela forma, é porque Deus sabia que era daquela forma que ela ia ser usada. Amém? Aleluias. Amém? Agora, nós devemos ficar com ela, com a palavra de Deus, sem se importar aonde, ou o que, ou como. Você entendeu? Devemos tomar a palavra sem se importar aonde, ou o que, ou como. Você entendeu? Aonde ela está,
ou o que ela está falando, ou como será, não importa. Amém, irmão? O que nós devemos, o que Deus espera de nós é que nossas vidas esteja pautada no assim diz o Senhor. É isso que Deus quer. É que nós estejamos com as nossas vidas pautadas no assim diz o Senhor. Não se preocupe com a Escritura, né? Ah, mas a Escritura está dizendo isso. Deixa a Escritura do jeito que está. Amém? Siga. Amém? Porque para aqueles que Deus escolheu não tem nada difícil. Não tem, irmão. Amém? Porque é assim, quando você chega, vamos supor, você chega num local e tem alguém ali que está sendo massacrado, você às vezes é uma pessoa de porte, você é uma pessoa de respeito, você chega e puxa a pessoa e diz, ó, vem para cá, aqui ninguém vai mexer com você, não é verdade? Eu vou te proteger. E foi isso que Deus fez com esse povo, foi isso que Deus fez com sua igreja. Ela estava no mundo sendo massacrada, amém? Vivendo na incredulidade. E Deus foi lá e chamou e diz, venha para cá, você é meu, você me pertence. Fique aqui que eu quero cuidar de você. Amém, irmão? Amém. E é por isso que Deus envia esses alertas para o povo dele. Amém. Porque se você ler essa mensagem em outro lugar, a pessoa não vai nem notar nada. Você entendeu? Nem notar nada. Amém? Amém? Mas para as ovelhas de Deus, isso aqui é um grande alerta. Amém? Porque muitas vezes nós falamos, não, mas eu já sei de tudo. Mas tem coisas que nós não sabemos. Ou tem coisas que você até sabia, mas esqueceu. Então, por isso que Deus sempre está alertando. Cuidado. Amém, irmão? Isso já é um alerta para nós. Agora ele diz aqui também, olha. E se tivermos qualquer revelação que nos for apresentada e que essa revelação fosse contrária à palavra de Deus, então não deveremos receber isto. Você entendeu? Qualquer revelação que for dada, verifique se ela está de acordo com a palavra de Deus. Se ela não tiver, saia fora disso. Amém, irmão? Aleluias. Saia fora disso. Por quê? É exatamente isso que Satanás fez com Eva. Amém? Ele citou algo que não estava na palavra e Eva creu. Amém? Então é isso que Deus está falando. Se você tiver uma revelação ou alguém te revelar alguma coisa e isso não estiver de acordo com as Escrituras, deixe isso de lado. Amém, irmão? Porque foi assim que Satanás enganou Eva. Amém? Então isso graças a Deus que Deus nos dá essas orientações. Porque é uma situação fácil de você cair. Fácil, você está despercebido, né? E de repente você recebe algo e que você nem lembra que aquilo tem que comparar com a Escritura. Porque nem sempre o que Satanás traz é feio. Ele trabalha sempre na boniteza. Você entendeu? Além de tudo, ele sonda e ele sabe do que a pessoa está querendo. Ele sabe o que ela está procurando. Então, mas o que aconteceu com Eva? Eva tinha a palavra, mas estava procurando uma nova luz. E os filhos de Deus, eles não têm que procurar. Você entendeu? Os filhos de Deus, Deus sabe o que você precisa. Amém. E o que você precisa, Deus vai colocar nas tuas mãos. Amém. Agora, quando Deus colocar nas tuas mãos o que você precisa, você tem que cuidar com respeito e com amor. E zelar daquilo que Deus te deu. Amém? Louvado seja Deus. Então nós não queremos nunca adicionar nada na palavra de Deus, ou tirar nada da palavra de Deus, mas deixá-la do jeito que ela está. Fique firme com ela, amém? Porque qualquer coisa contra ela é incredulidade. Qualquer coisa. Muitas vezes nós estamos conversando com as pessoas e elas contam, elas trazem uma palavra bonita, né? Assim, num tipo, eu tenho conhecimento também. E traz uma palavra bonita, e você tem um conhecimento das Escrituras, e você vê que aquilo não encaixa. Você entendeu? Aquilo não encaixa. Então você vê que o inimigo está sempre tentando enganar. Sempre tentando enganar. Amém? Agora, nós sabemos disto, nesses dias que estamos vivendo, que é esperado essas coisas acontecer. É esperado essas coisas acontecer. Amém? Olha, irmãos e ministros
que temos o dever, que tentamos viver uma vida perto de Deus, o quanto podemos, irmãos e ministro, que tentamos viver uma vida perto de Deus, o quanto nós podemos, amém? Porque nós temos o dever sagrado de cuidar do rebanho de Deus, amém? Temos o dever sagrado de cuidar do rebanho de Deus, rebanho este, que sobre o qual o Espírito Santo colocou o ministro como supervisor, amém? Não foi o homem que colocou, foi o Espírito Santo que colocou o ministro como supervisor das ovelhas de Deus, amém? Das ovelhas, cuidamos do rebanho, para que eles estejam em ordem. Esse é o dever do ministro, cuidar do rebanho de Deus, do qual o Espírito Santo entregou nas mãos dele, cuidar desse rebanho, para que esse rebanho esteja bem, amém? Bem, e para que ele seja alimentado, com comida de ovelha, não é com qualquer comida não, irmão, é com comida de ovelha, amém? Mas onde é que está essa comida de ovelha? E o que é essa comida de ovelha? Então nós vemos aqui, irmão, que a comida de ovelha, que as ovelhas se alimentam da Bíblia. Amém? As ovelhas se alimentam da Bíblia. E os cordeiros de Deus, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Agora você vê que este alimento é um alimento sagrado. É um alimento que Deus deu garantia, amém? E se nós olhar em Romanos capítulo 1, versículo 8, né? Romanos 1, 8, nós vamos encontrar Paulo dizendo sobre este alimento. Até um anjo que descer do céu com outro evangelho, que não seja esse que vos falo, seja anátema. Você entendeu? Esse é o alimento das ovelhas. É o evangelho que Paulo trouxe, que deu a garantia, não aceite outro, amém? Seja este o alimento das ovelhas, amém? Porque qualquer outro que vir será anátema, entende? Confirme esse mandamento, irmão. Devemos ficar firmes com a palavra de Deus e não nos movemos dela. Eva moveu levemente, talvez, quem sabe, Deus não vai considerar isso, amém? Talvez as pessoas se movem levemente da palavra, achando que não vai ter problema, mas Deus pode não considerar isso, amém? Louvado seja Deus. Amém. E o irmão Branham diz assim, agora nós vemos tanto hoje as pessoas dizer que Deus é bom, e Deus é bom, amém. Nós cremos que Deus é bom, amém, irmão? Que Deus é verdadeiro, cremos que Deus é verdadeiro, e Ele é bom, e Ele é Deus verdadeiro e bom, nós cremos nisso, mas Ele também é um Deus de julgamento, amém? Tanto quanto Ele é bom, Ele é de julgamento também, amém? Ele é um Deus de julgamento, para ser bom, Ele tem que trazer julgamento, para cumprir a sua lei, deve haver e tem que haver penalidade nela, amém? Ou ela seria sem efeito. Se há uma lei que diz que avançar o sinal vermelho é proibido, tem que haver uma punição para quem avançar o sinal vermelho, amém? Para quem avançar o sinal vermelho. E muitas vezes as pessoas avançam o sinal vermelho e ali não tem uma câmera, não tem um guarda e ele leva vantagem. Você entendeu, irmão? Mas deixe ver uma coisa, amém? Por quê? Então aquela lei não serve, se aquela lei diz que você não pode ultrapassar o sinal vermelho, e não tem uma punição nela, se você ultrapassar, então aquela lei não é boa de jeito nenhum. Você poderá ultrapassar o sinal, ou qualquer coisa que você quiser, você é livre
para ultrapassar um sinal vermelho ou qualquer coisa que você quiser. Você é livre para fazer isso. Amém? Mas quando você ultrapassar a palavra de Deus por um credo ou uma tradição, você ultrapassou a linha entre a misericórdia e o julgamento. Então você pode ultrapassar as leis dos homens, você pode levar vantagem. Amém? Você pode desrespeitar uma lei e não ser punido. Mas desrespeite a palavra de Deus e você vai passar, você vai atravessar a linha entre a misericórdia e o julgamento. E o profeta diz que depois que cruza aquela linha, não tem mais volta. Amém? Veja bem, mas Deus é bom. Amém, irmão? Deus continua sendo bom. Amém. Aleluias, amém? E o Mombrana diz, eu gosto disso, certo como a palavra. Nem um jota e nem um tio deve se tirar dela. Porque ela tem a garantia, passarás os céus e a terra, mas ela nunca passará. Amém? Ela nunca falhará. Amém, irmão? Esta palavra, na qual nós estamos ancorados, pode passar céus e terra, mas ela nunca vai falhar. Amém? Louvado seja Deus. Como nós podemos tomar honra aqui para voltar a nós e basear como se nós tivéssemos tempo. Como a ciência, irmão, como que a ciência desde muitos anos tem tentado ridicularizar o plano de Deus. Há muitos anos que a ciência vem tentando ridicularizar o plano de Deus. Amém? Mas veja bem, fazendo para si grandes nomes, algumas conquistas que eles mesmos puderam fazer, mas quando Deus vê estas coisas, irmão, que eles estão procurando ridicularizar o plano de Deus, amém? Eles próprios, quando Deus vê que eles estão ridicularizando o plano de Deus, cavando alguma coisa para si mesmo, tanto tentando desacreditar da palavra de Deus, Deus vem e faz algo para provar a sua palavra. Amém? Então, quando a ciência e os homens estão tentando fazer algo para ridicularizar a palavra de Deus, Deus vem e faz algo para provar a sua palavra. Amém? E nós vamos ver isso aqui, quando a igreja pentecostal, quando foi o tempo da igreja pentecostal, ela teve um grande avivamento. O profeta disse que foi o maior avivamento na face da terra. Foi o avivamento pentecostal. E o que eles diziam? Isso aí é fanatismo. Isso aí vai acabar logo. Isso aí não vai para frente. Mas o que eles não sabiam é que aquele era o plano de Deus. Amém? Aquele movimento todo era o movimento do Espírito Santo. Amém? Era o Espírito Santo trabalhando ali naquele povo. Amém? Aleluias. Louvado seja Deus. Era o Espírito Santo trabalhando naquele povo. Amém? E Deus teve que fazer aquilo. E este é o tempo para isto acontecer novamente. Você entendeu? No tempo da igreja pentecostal havia um grande avivamento, era um barulho, era uma alegria, o povo, e eles desconsideravam aquilo, porque aquilo era fanatismo. Amém? Mas aquilo é o que eles não sabiam, que era o movimento do Espírito Santo. E esse é o tempo do Espírito Santo estar fazendo o movimento novamente em sua igreja. Amém, irmão? Embora hoje não é aceito, não é acreditado pelas pessoas, muitos dizem que não é o movimento do Espírito Santo, mas se esse movimento não é do Espírito Santo, então o movimento da igreja pentecostal não era também. Amém? E a própria palavra diz que o que eles não sabiam é que aquele movimento não era de homem, era um movimento de Deus. Amém, irmão? Louvado seja Deus.
E o irmão Branham diz assim, olha, como eu disse há não muito tempo atrás, em uma das minhas reuniões, talvez foi isso que João estava tão certo quanto Jesus. Talvez foi aquilo que João estava tão certo quanto Jesus. Mesmo antes dele ver um sinal do Messias, ele estava certo que o Messias já estava ali. Amém, irmão? Ele sabia que o Messias estava ali. Amém. Ele não precisou ver nenhum sinal. Amém? Ele sabia que o Messias estava ali. Amém. Como hoje a igreja do Deus vivo sabe que o Espírito Santo está nela. Amém? Amém? Ela sabe que ele está aqui. Amém, irmão? Amém? Porque havia uma promessa. Amém? Dada para este tempo. Amém. Aleluias. Amém? Louvado seja Deus. Então, quando porque João Batista estava tão certo daquilo, porque Deus disse, naquele que tu vê descendo do céu o Espírito em forma de pomba e assentando sobre ele, este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Amém? João estava certo com a palavra de Deus. João sabia que aquilo aconteceria. Amém, irmão? Como da mesma forma, nós sabemos que a palavra de Deus tem uma promessa de restauração. Amém? E também tem uma promessa que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito. Amém? E por isso que a palavra, o irmão Branham diz aqui, e eu penso que este é o momento do movimento do Espírito Santo estar na terra. Amém? Porque Deus tem uma noiva aqui na terra e Deus está preparando esta noiva. Amém? Agora, quem prepara esta noiva é o Espírito Santo. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Aleluias. Glória a Deus. Ora, aquilo que ele teria, era aquilo que João Batista teria que ter visto. Amém? Então, quando Deus cria o seu programa, Deus já ordena o que vai ser. Quem vai ser. O que você vai ver. O que você vai fazer? Quando João Batista veio, ele veio certo que ele ia encontrar o Messias. Amém? E que ele ia ver, né, descendo do céu o Espírito Santo na forma de pomba e assentando nele. Isso fez João Batista encarar toda a incredulidade. Amém? E é isso que nos dá vida hoje. É a certeza que nós temos na palavra de Deus. Pode quem quiser dizer que nós estamos errados, que isso não é certo, que não precisa isso, mas nós sabemos que nós estamos no assim diz o Senhor. Amém? Nós sabemos que essa é a palavra de Deus. Como também sabemos que essa palavra tem promessa. Amém, irmão? E ela tem promessa de arrebatamento. Amém? Louvado seja Deus. Aleluias. Então João estava tão certo. E eles perguntaram, João estava tão certo, que eles perguntaram, você é o Messias? E ele disse, não, eu não sou. Você é o profeta que havia de vir? Não, eu não sou. Você é tal coisa e tal coisa? Não, eu não sou. Amém? E ele disse, eu não sou ele. Amém? Eu não sou ele, mas disse, entre vós, agora, ele sabia que o tempo estava tão perto, a ponto de o Messias já estar no meio do povo. João sabia disso. Como nós sabemos também que os dias estão tão perto, irmão, de acontecer a promessa que Deus fez para essa igreja. Amém? Que nós temos que nos poupar de tudo que não está, de tudo que é contrário à palavra de Deus. Amém? Temos que ter olhos e ouvido para ouvir somente a palavra de Deus e olhos para ver e seguir somente esse caminho. Amém. Porque o tempo está contado. Amém? Amém? Aleluias. Amém? Então João sabia que era o tempo dele estar no meio do povo. Porque ele teria que apresentá-lo. E ele sabia que ele estava lá. Amém? Se Deus ordenou ele para vir apresentar Jesus para o Messias, para o povo, para Israel, né? Ou para o povo, amém? Então João, quando ele chegou, ele tinha certeza que ele estava ali também. Amém? Porque a palavra de Deus não falha. Amém, irmão?
Louvado seja Deus. Aleluia. E eu creio que isto é o que eu creio que isto é o que a grande igreja do Deus vivo tem feito nesta noite. Amém? Nestes últimos dias. Amém? Trazendo as pessoas trazendo as pessoas ao reconhecimento de Deus, do Deus vivo. Amém? Que Deus vivo está no meio desta igreja. É isto que esta igreja está fazendo nesses últimos dias, trazendo para o povo o reconhecimento que o Deus vivo está no meio dessa igreja. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Entende? É para isto que ela foi levantada, para apresentar Jesus Cristo ao mundo. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Por isso que cada um de nós temos uma missão, não é verdade? Apresentar Cristo ao mundo. Amém? Louvado seja Deus. E esta igreja não voltará a um credo, amém? Como dogma romano, amém? Ou outras coisas, ela deve voltar somente para a Bíblia. Voltar-se para a palavra de Deus, sem importar o que ela diga, amém? Esta igreja, ela tem um compromisso com a palavra de Deus, sem se importar o que a palavra diga, amém, irmão? Louvado seja Deus. Sem se importar o que a palavra diga. Concordar com a palavra, não use seus... Para concordar com a palavra, não use os seus pensamentos. Amém? Fique com a palavra, porque ela é a promessa de Deus. Amém? Não usamos nossos pensamentos em termos da palavra de Deus. Devemos tomar ela do jeito que ela é. Amém? Louvado seja Deus. Agora, incredulidade é uma coisa velha, do tempo do Ed. Veio de uma maneira tão astuta, quase a verdade. Viu? Ela veio de uma maneira tão astuta, que ela era quase a verdade. Você vê isso? Amém? Quase a verdade. Aleluias. Agora, se alguém tivesse dito, o irmão Brana foi à igreja esta manhã, o irmão Brana encontrou com o pastor, isso é verdade. O irmão Brana estava vestido num terno escuro, sim, isso é verdade. O irmão Brana estava com a gravata, isso é verdade. O irmão Brana tomou a Bíblia e foi ao púlpito pregar, isso é verdade. Tudo isso é verdade. Mas se alguém dissesse, ele pegou uma garrafa e tomou um gole, isso era o bastante, irmão, para perverter toda a verdade. Você está entendendo? É um pouquinho só. Amém? Tudo é verdade, mas se no final for colocado alguma coisinha, já, você entendeu? E é dessa forma, é por isso que nós temos que vigiar. Amém? Porque ela é tão parecida que, se fosse possível, enganaria até mesmo os eleitos. Amém, irmão? E eu creio que nós estamos vivendo nos dias da incredulidade. Você vê que hoje você tenta falar de Jesus Cristo para as pessoas, elas fogem. Elas não creem, elas dão risada. Elas falam, lá vem o crente. Lá vem Jesus. Isso é incredulidade, irmão. Irmão, nós estamos vivendo no meio eu creio que das maiores incredulidades. Viu? E nós temos que dar graças a Deus todo dia, por nós ser zelosos com a palavra de Deus, por nós ser cuidadosos com essa palavra, irmão. Amém? E não nos deixar nos corromper por causa das palavras. Amém? Louvado seja Deus. Então, tudo isso, então dissesse, ele tomou a garrafa, pegou uma garrafa e tomou um gole. Agora, aí está a mentira. Mas tudo o restante daquilo era verdade. Você percebe? O resto tudo é verdade. Amém? Mas aquela pequena coisa colocada em dúvida, aquela pequena coisa colocou em dúvida todo o restante da verdade, fazendo com aquilo se tornasse uma mentira. Amém, irmão? Então é assim, se você não crê
firmemente na palavra de Deus, não vai adiantar nada para você. Amém? Porque quando você não crê que o que você está ouvindo aqui é verdade, nada vai mudar para você na sua vida. Amém, irmão? Porque quando não cremos no que estamos ouvindo, é porque somos incrédulos. Não é verdade? E é por isso que Deus nos orienta. Devemos estar atentos com essas coisas. Amém? Bem, esta é a maneira que o diabo faz. Amém? Esta é a maneira que o diabo faz. Ele nos traz certas coisas e mostra de uma maneira tão amável, irmão. Você entendeu? Ele nos traz certas coisas e nos mostra de uma maneira tão amável. Amém? Que você, muitas vezes, se tiver um coração bem mole, você vai aceitar. Não vou falar nada, né, para não machucar, né? Você aceita. Amém? Devemos estar atento com essas coisas. Amém? E e isso vai concordando com a maioria da palavra de Deus, viu? Esta incredulidade que ele traz vai concordando com a maioria da palavra de Deus. Amém? E ele dirá, veja bem, ele dirá que existe tal coisa como novo nascimento. Ele dirá, existe tal coisa como novo nascimento. Isso nós também cremos. Amém? Que existe tal coisa como novo nascimento. Mas eu acho, ele dizendo, eu acho isto uma mudança de ideia. Veja aí, onde está a incredulidade. Eu acho que existe um novo nascimento. Mas eu acho que o novo nascimento é apenas uma mudança de ideia. Você entendeu? Então você olha e diz, não, mas está certo, né? O novo nascimento diz que tem mudança. Muda a ideia da pessoa, né? Aí o irmão Branham diz assim, é uma mudança de ideia. Mas não é uma mudança de ideia. E nós sabemos disso. É se tornar uma nova criatura. Amém. O novo nascimento, ele nos torna uma nova criatura. Amém? Ele nos transforma. E por isso é novo nascimento. Porque nascemos de novo. Amém? É uma nova criatura. Amém? E a igreja, irmão, a igreja hoje, ela não necessita de nenhuma maquiagem na face. Ela necessita de uma conversão. A igreja não está precisando de maquiagem, de facilidade. Amém? A igreja está precisando se converter a Cristo. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Amém? Ela precisa tornar uma nova criatura. É isso que a igreja precisa se tornar. É claro que não está falando dessa igreja. Está falando das igrejas. Elas precisam se converter e se tornar uma nova criatura. Amém? A incredulidade vai te empurrar para um lado. Muitos deles dizem, bem, eu creio que nós cremos no Espírito Santo. Muitos deles dirão, eu creio que nós cremos no Espírito Santo. Amém? Mas nós cremos que quando cremos em Deus, nós recebemos o Espírito Santo. Olha aí. Olha a incredulidade de novo. Uma coisa bem simples, parece que está tudo correto, né? Nós cremos no Espírito Santo, mas nós cremos que quando nós cremos em Deus, nós recebemos o Espírito Santo. E o profeta diz, aí está a incredulidade. Você entendeu? Aí está a incredulidade. Nós cremos no Espírito Santo. Agora, você vê quão próximo isto fica da verdade. Você entendeu? Porque aqui ele está dizendo, nós cremos no Espírito Santo, mas nós cremos que quando nós cremos em Deus, nós já recebemos o Espírito Santo. Você entendeu? E o irmão Branham diz aqui, olha, agora você vê o quão próximo isso fica da verdade. O que teria acontecido depois de 6 dias, Mateus tivesse dito ao irmão André, sabe de uma coisa, irmão André, eu creio que nós já recebemos o Espírito Santo, vamos receber o Espírito Santo pela fé? Isto não teria acontecido. Amém? Vamos receber o Espírito Santo pela fé? Isso não teria acontecido. Diz o profeta, amém, irmão? Louvado seja Deus.
Isso nunca teria acontecido. A única maneira que ele soubesse, para ele saber como seria aquele batismo, era quando ele viesse. Amém? Era quando o Espírito Santo viesse, é que eles iam saber como era aquele batismo. Amém, irmão? Era quando ele viesse. Amém? Aqueles tinham, e aqui ó, era quando ele viesse. E eles tinham as escrituras para provar que seria aquele, eles tinham a escritura para provar o que seria aquele batismo. Quando ele chegasse. Amém? Eles tinham as escrituras para provar aquele batismo quando o Espírito Santo viesse. Amém, irmão? Quando ele chegasse. E isto é correto. Amém? Agora veja bem. No livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, ele disse assim: acontecerá que nos últimos dias, disse Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Amém? Então aí estava a promessa. Eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os meus filhos falarão, os jovens, filhos e filhas falarão em línguas. Os velhos terão sonho. E os jovens profetizarão. E eu derramarei do meu espírito sobre os meus servos e minhas servas. Naquele dia. Amém? Diz o Senhor. Amém? Naquele dia. Agora diz aqui também, confirmando: mostrarei sinais no céu e na terra. E assim por diante. Mas diz o profeta Isaías no capítulo 28, versículo 18: e acontecerá nestes últimos dias que as mesas estarão cheias de vomito. Quando isto acontecer, as mesas vão estar cheias de vomito. Amém? Estarão cheias de vomito. E ele disse: mas a palavra virá. Preceito sobre preceito, regras sobre regras, um pouco aqui, um pouco ali. Mas se agarre firmemente com a palavra de Deus. Amém? Olha aí, irmão. Se agarre firmemente com a palavra de Deus, com o que é bom, irmão. Amém? Porque por línguas estranhas e por lábios gaguejantes falarei a este povo. E mesmo assim eles não me ouvem, disse Deus. Amém? Louvado seja Deus. Aleluias. Glória a Deus. Então disse aqui, só para terminar: sabemos que nesses últimos dias, o que vai acontecer, o irmão Brana disse. E espero não estar fazendo nada de errado. Nós sabemos nesses últimos dias o que vai acontecer. E ele disse: eu espero não estar fazendo nada de errado. Amém, irmão? Eu espero não estar fazendo nada de errado. Nestes últimos dias, diz que vai permanecer, nesses últimos dias, diz que o que vai permanecer é uma igreja treinada na palavra. É a única coisa que vai permanecer. É uma igreja treinada nas escrituras, irmão. Amém? Aleluias. Amém? Alinhada, porque haverá muitas personificações carnais. Levantarão, a Bíblia disse que como Janes e Janes resistiu Moisés, seria a mesma maneira com estes homens repróbios de mente concernente à verdade. Jesus era a verdade. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Deus abençoe. Que Deus... Amém? Agradecemos a Deus por este relato, por este aviso. Amém, irmão? Por Ele cuidar tão bem do seu povo, que Deus está sempre alertando o seu povo. Amém? Como disse aqui, nós sabemos o que vai acontecer. Buscamos não estar fazendo nada errado, viu, irmão? Buscamos estar firme com a palavra de Deus. Ancorado na palavra de Deus.
Porque o momento é chegado. Amém? Louvado seja Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos da internet também. Deus abençoe a todos. Vamos nos colocar de pé e agradecer o Senhor. Louvado seja Deus. Senhor Jesus, neste momento, Pai, nós te agradecemos por estas palavras que o Senhor nos alertou, Pai. Ajuda nós, Senhor, neste final, nesses momentos finais, não está fazendo nada de errado, Pai. Ajuda nós a permanecer com a Tua palavra, Pai, para que possamos estar firmes, Senhor, com a palavra de Deus, Pai. Ajuda o Teu povo, derrama das Tuas bênçãos sobre esta igreja. Abençoa aqueles irmãos que estão do outro lado nos assistindo. Abençoa o nosso pastor, Pai. Ajuda nós, Pai. Livra nós de todo mal e conduz nós em paz nos nossos lares, nas nossas casas, Pai. Pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua honra e a Tua glória. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.